Shalom, shalom, meus amados irmãos. Estamos aqui nos encontrando através do vídeo e nós vamos hoje ter a responsabilidade de trazer uma palavra para os irmãos. Eu vou orar e vamos falar um pouquinho para relembrar algumas coisas. Como nós estamos aprendendo que temos que relembrar muita coisa, né, irmãos? Então é bom nós nos encontrarmos, mesmo que seja por aqui. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade que temos de nos encontrar com os nossos irmãos e falar da tua palavra, falar daquilo que o Senhor tem nos trazido à memória, daquilo que o Senhor tem querido que nós relembremos da vida de Jesus, daquilo tudo que o Senhor ensinou para nós através da vida de Jesus e dos seus discípulos, da tua palavra. Então, Pai, te agradecemos por mais esse momento que a gente tem de podermos conversar, de podermos estarmos juntos falando sobre a tua palavra e sobre as coisas que são concernentes ao teu reino. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, da última vez que nós conversamos, a gente falou sobre o Salmo 122. Eu vou relembrar novamente o Salmo 122 e vamos ler aquilo que a gente leu naquele dia, né? No Salmo 122 e também depois nós vamos parar num outro versículo. Salmo 122, nós começamos com aquele dia conversando sobre: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu falei para os irmãos, a partir de hoje, não se esqueçam de vir para a casa do Senhor com muita alegria no seu coração, porque você marcou um encontro com os irmãos na casa onde nós estivermos 2 ou 3 reunidos, o Senhor está no nosso meio. E isso tem ocorrido, porque eu vi tanta mudança, assim, nos cultos. Nós estamos mais alegres, nós estamos mais felizes, nós estamos mais à vontade procurando estarmos cumprindo, né, a palavra de Deus. E é uma alegria para o nosso coração. E também, não se importa com o gato lá atrás, viu, amados? É que tem outra mesa lá atrás e eles, quando a gente começa a falar ou conversar, eles gostam de passear no nosso meio. São bem-vindos. E também o segundo versículo que diz assim: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Não é só Jerusalém, a nossa igreja que se chama Jerusalém, mas nos considerando na Jerusalém existente hoje, onde o povo de Deus vive, mas também na Jerusalém celestial, pensando nesses termos, né, como Jerusalém. E eu tenho tido muita alegria, muita gratidão no meu coração de ver que os meus irmãos, os jovens principalmente, têm estado mais presentes, né? Assim, nos cultos, presentes não fisicamente só, mas espiritualmente. Tem sido uma bênção a gente se encontrar ali e podermos estar vendo, né, o Deus atuando na vida dos nossos queridos. Então, amados, eu vou continuar lendo o Salmo 122, porque a gente vai parar a partir do versículo 6 e vamos falar um pouquinho sobre Jerusalém, orar por Jerusalém, etc. Os 2 versículos nós já lemos e depois diz: Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. E é mesmo, uma cidade de 4, 5 mil anos, né? A gente tem que considerar que realmente é bem sólida. Tem muita coisa embaixo de hoje, da Jerusalém atual, lá onde o povo de Deus vive, onde Deus escolheu para eles viverem. A gente conhece a história aí na palavra. E aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. E pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Então, amados, não é qualquer palavrinha essa de orar pela paz de Jerusalém. Porque tem uma promessa para nós, né? Jerusalém, prosperam aqueles que te amam. Então, é uma alerta de Deus para nós estarmos relembrando, né, de orar por Jerusalém, não só porque devemos orar,
mas porque Deus diz para a gente fazer isso. E também está no versículo 7. Haja paz dentre os teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, amados, hoje eu quero enfatizar essa promessa de Deus para as nossas vidas, de estarmos relembrando de orar por Jerusalém. Aí eu coloquei algumas coisas. Por exemplo, nós temos aprendido que nós temos que afirmar a nossa fé nos nossos estudos, né, que a gente tem tido, e também obedecer. São duas palavras, né, que a gente tem ouvido muito, tem visto muitas coisas boas a respeito das promessas de Deus, dos ensinos do Senhor na sua palavra, a respeito das nossas vidas, principalmente das nossas vidas espirituais. E nós devemos estar sempre orando com fé, né? A nossa fé nos move a estarmos orando por diversas situações e coisas, e também pela paz de Jerusalém, que a gente não lembra. Eu não sei os irmãos, mas eu tenho lembrado por causa dessa palavra, de orar por Jerusalém todos os dias. Mas às vezes passa despercebido, né? Porque é uma coisa assim, nós vamos orar pela paz de Jerusalém, lá está em guerra, está sempre em guerra aquele povo, é uma situação tão que a gente não sabe nem como, né, orar às vezes. Mas se você ler o Salmo 122 com mais atenção, você vai ver que não interessa a situação que está ocorrendo. O que interessa é que Deus diz para nós estarmos fazendo. E, independente, nós devemos estar orando pela paz de Jerusalém. Porque parece controverso, mas não é. Se Deus falou, está falado. Eu lembro bem da Estela, uma vez que ela pregou, e se Deus quiser ela vai voltar a falar conosco, vai voltar a pregar um dia desses, e ela falou essa palavra. Deus falou, está falado. Não tem que ficar perguntando nem nada, né? Está escrito ali, vamos obedecer. E lá no Oriente Médio existe essa situação desde sempre, né? Que se a gente for ler pela palavra, no Oriente Médio, que são os países, né, compostos lá dos povos muçulmanos, principalmente, são todos linhagem, uns descendentes dos outros, todos descendentes de Adão e Eva, de Caim e Abel, depois de Esaú e Jacó, todos são descendentes. Nós somos descendentes desde sempre porque somos seres humanos, né? E Deus escolheu aquele povo, mas nos enxertou depois, como nós aprendemos também. E domingo foi uma palavra abençoadíssima que a diaconisa Cícera nos trouxe, que foi uma bênção aquele culto. Meu Deus, como fazia tempo que eu não sentia tanta alegria de estar na casa do Senhor, junto com todos os meus irmãos, nos alegrando, né? Que ela falou dos ramos enxertados na oliveira. Nós somos esses ramos, meus amados, enxertados na oliveira. E conforme nós ouvimos domingo, né? Como é que você está, né, nesse enxerto? Como é que você está, né? Foi uma bênção, viu, Cícera? Que Deus te abençoe sempre com essa humildade, com essa simplicidade, com essa bênção que você tem de transmitir a palavra. Você tem o dom, né? Graças a Deus. Então, a gente fica pensando, né? Orar por um povo que está em guerra, está sempre guerreando, está sempre brigando, está sempre, né, aquela luta toda. Nós não sabemos, amados, como é e por quê, e assim como não sabemos muita coisa de como é e por que o Brasil passa por essa situação com o governante que nós temos atualmente, a gente tem só que orar. Assim como orar por Jerusalém, orar pelo Brasil também. E Deus diz, né? Eu escrevi aqui, mas por causa de Deus é que nós temos ouvido que precisamos obedecer, e pela fé, e fazer o que está escrito, né? A nós não cabe compreender, mas obedecer, né? É o que nós estamos tentando fazer, e através dos ensinos todos que Deus tem trazido, essa é a tônica, né? Ter fé, afirmar nossa fé e obedecer.
né, aquilo que nos é proposto na palavra de Deus para fazermos. E também porque obedecendo, meu amado, você é abençoado, né? Quando Deus diz aqui para nós orarmos pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. E lá no versículo 9 ele diz: por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Não, se nós buscamos o bem, a prosperidade, que diz aqui no Salmo, prosperarão aqueles que te amam e haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Esses 2 versículos eu repito todos os dias, porque está escrito, e Deus fala, né, através do rei Davi, através de Davi, que é um filho de Deus da época, segundo o coração de Deus. Ele deixou escrito, então nós temos que estar obedecendo e fazendo, né, amados? E às vezes não compreendemos muita coisa, mas nós como filhos de Deus temos que só ter fé e obedecer. E o que eu disse, né? Se nós fizermos assim, né, nós estamos afastando o mal de nós e trazendo o bem para nós, para perto de nós e para perto do povo de Deus. Lembrando que orando, nos achegamos a Deus. Todas as vezes que oramos por qualquer situação, por qualquer motivo, das nossas próprias vidas, dos nossos familiares, da igreja, etc., nós estamos nos aproximando de Deus, porque Ele nos exorta, né, muitas vezes na palavra, para estarmos orando. E se nós observarmos a vida de Jesus orava incessantemente, né? Ele se afastava às vezes para orar, chamava os discípulos. E quem assistiu aí essa série The Chosen, né? O escritor lá foi muito sábio de colocar tantas vezes Jesus orando, né? Buscando o ensino, o que Deus, apesar dele ter visto o Pai, ele só obedecia. Né? E quantas vezes a gente ouve ele falar, né? Eu só faço o que o Pai me manda fazer, ou o que eu vi o Pai fazer, né? Eu falo o que ele fala, e Jesus nos ensina isso, né, amados? Isso conosco hoje só acontece por fé, só pela fé que nós podemos estar fazendo as coisas de conformidade com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com os ensinos de Deus, né? Com os ensinos do Senhor Jesus na sua palavra, e que o Espírito Santo nos traz ao coração sempre para estarmos fazendo, né? E o Salmo 122, irmãos, tem uma ligação grande. Eu já estou falando há 12 minutos, olha que horror. Tem uma ligação grande com Romanos 11, que não vai dar para eu falar hoje, mas eu vou voltar nesse assunto um dia que nós pudermos conversar lá na igreja, para os irmãos ver por que, né, que Israel, o povo de Deus, ele não recebeu a palavra, né? E por isso nós estamos enxertados na oliveira verdadeira como ramos. Então, por obediência a Deus, que nos tem feito ouvir ensinos sobre fé e obediência, nós hoje estamos aqui falando sobre isso novamente. Não nos importa se o sistema mundial, que sistematiza de uma forma geral a nossa vida, como temos ouvido nos nossos estudos aí, e aprendendo de como precisamos nos posicionar como cristãos para permanecermos firmes em sua palavra e em Deus, porque virá momentos para nós, como já estamos vivendo, que a gente está muito no nosso convívio, graças ao Senhor tem nos permitido essa liberdade. Ainda nós não estamos sentindo isso muito na pele, mas a gente vai chegar um tempo em que nós vamos ser inquiridos sobre essa nossa fé, sobre a nossa crença, né, em quem nós temos crido, e nós precisamos o quê? Estarmos firmados, né, pela fé, com convicção, com certeza daquilo de quem nós somos, de quem o Senhor é, de quem é o Senhor Jesus na nossa vida, para que nós possamos afirmar isso diante daqueles que vão nos inquirir, quem sabe. E tudo que nós temos disposto, o nosso coração e os nossos pés, para buscarmos fortalecer a porção, a medida de fé que Deus nos deu, né? Deu a cada um de nós. Então, amados, todos os momentos que temos a oportunidade de estarmos juntos, a gente tem
que estar enfatizando esses ensinos para que nós possamos ficar mesmo bem, né, convictos, firmes de que a nossa vida, né, aqui na Terra é um preparo para nós voltarmos para a casa do Pai, e se não for pela fé, não tem como, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, é o que está escrito. Acredito que essa revisão da nossa crença, dos rudimentos dos ensinos de Jesus, que nós temos ouvido nos ensinos e nas palavras que nós temos ouvido dos nossos pastores, dos nossos irmãos, é um tempo oportuno que Deus está nos dando para afirmar mesmo essa nossa fé, né? Aquele que buscar e quiser ser fortalecido para saber, em chegando a hora, ter certeza e afirmar a sua fé, perseverando diante de tudo que o sistema mundial criado para te tirar a fé e a vida eterna, né? Assim nós precisamos estar nos preparando para normal, a vida normal, sem pensar muito, mas também nos preparando para que, se chegar uma hora em que você for inquirido da sua fé, você ter certeza daquilo que você é. Envolvendo você de tal maneira que não saberá como sair das ciladas que já estão preparadas para nos enredar, a nós, filhos de Deus, e todos, né, todos os nossos familiares, né? O sistema quer nos enredar para que nos afastar de Deus absolutamente de tudo que diz respeito ao Senhor. Então hoje, para praticar o que nós temos aprendido, vamos colocar como propósito em nossos corações de orar por Israel, por Jerusalém, pelo Brasil, né? Nessas situações que nós não temos controle nem domínio, mas quem tem hoje, o sistema deu livre-arbítrio para os homens, Deus deu livre-arbítrio para os homens, e os homens usam esse livre-arbítrio para fazer essa confusão toda que está ocorrendo por aí nesse mundo. Mas nós vamos nos afirmar e termos convicção de que o povo de Deus é especial. E falar, mas como é especial, é uma outra conversa que nós vamos ter mais para frente. E o resto, meus amados, a respeito do povo de Deus, só a Deus diz respeito o que vai acontecer. Nossa responsabilidade é estarmos orando, como o Salmo 122 diz. E depois eu vou fazer uma ligação com uma outra palavra que a gente tiver, com Romanos 11, se os irmãos quiserem ler depois, vocês vão ver que o que fala ali é a situação do povo de Deus, desde eles não receberem Jesus até os dias de hoje, e por causa disso nós fomos enxertados como ramos na oliveira verdadeira, né? Está escrito lá, e nós vamos compreender isso mais para frente. A nós é obedecer e orar por Jerusalém. Amém, amados? Lembram? Nós vivemos pela fé e não por vista, né? É o que a palavra nos ensina também. E quando chegar a hora em que nós teremos que ser diferenciados de todo o restante do mundo, é pela fé, pela certeza, pela convicção do que cremos, do que somos, do que fazemos, né? Aí eu até coloquei aqui, quem vai nos diferenciar do mundo? Quem somos e de quem somos, por que vivemos e para quem vivemos, onde vivemos e onde nós vamos viver, né? Isso tem que ser enraizado no nosso coração de tal forma que não haja nenhuma dúvida, né? Nenhum, né, vislumbre assim de dúvida. Em quem estamos firmados e afirmamos a nossa fé? Quem é, né? Aí eu escrevi aqui um pedacinho de uma música que me veio na hora que eu li a palavra, que diz assim: confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amém, irmãos? Nunca, nunca nós seremos abalados. Por causa de tanta coisa que ocorre aí nesse mundo,
né? A intenção do diabo é nos tirar essa alegria que vivemos no domingo, por exemplo, né? E, claro, todos os dias, mas tem dias que, né, o Espírito Santo, nós damos liberdade e o Espírito Santo nos leva a ter um culto tão abençoado, né? E eu louvo a Deus por Jerusalém, onde nós congregamos, porque ali nós temos só a fé e a certeza do Deus que nós servimos, de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e de que o Espírito Santo de Deus nos tem levado a ver, né, a ver e a sentir e a viver essa fé maravilhosa que Deus colocou a porção para cada um de nós. Eu tenho orado para que Deus aumente essa porção em mim, sabe, amados? Porque é tão bom, né? Tão gostoso a gente ter essa fé assim avivada. Muito bom. Graças a Deus. Amados, era isso que eu tinha. Apesar de ter falado mais de 21 minutos, que eu vou ainda orar e vou impetrar a bênção para vocês, mas eu louvo a Deus por vocês todos, pela Igreja Jerusalém, onde Deus nos plantou nestes anos, e pelos cada um de vocês, pelas famílias, pelos filhos, eu tenho colocado diante do Senhor, cada um dali da nossa igreja, de onde nós congregamos, né? Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça, meus amados, para que nós fiquemos firmes mesmo na fé, mas não se esqueçam de obedecer e orar por Jerusalém. Amém? Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, por esses instantes em que nós podemos relembrar muita coisa, nem tanto assim, tanta coisa, mas relembrar que o Senhor pede para nós estarmos orando por Jerusalém através do teu filho, o rei Davi. E essa lembrança tem vindo ao meu coração todos os dias, ou se não vem todos os dias, em alguns momentos durante o dia, porque orar a gente tem assim, vamos orar à noite? Não, é todos os instantes, né? Como aprendemos no último estudo, que 2 horas e 40 minutos, que se nós acordamos e consagramos a Ti essas 2 horas e 40 minutos, a gente vai estar lembrando de muita coisa para orar, de muita coisa para te entregar, de muita coisa para te agradecer, de muita coisa que o Senhor tem nos ensinado e que nós temos vivido pela Tua graça, amor e misericórdia. Obrigada, Pai, por tudo. E o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e o consolo, o conforto e o ensino do Espírito Santo de Deus esteja sobre vocês, meus amados, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, meus amados.